Oi, minha gente! Chegamos à nossa reta final com muita alegria, com uma profunda gratidão por tudo que estudamos, que construímos ao longo desse ano. Então, hoje, na nossa aula de História da primeira fase da educação de jovens e adultos, a gente vai fazer uma revisão. O que foi que nós vimos nesse bimestre? O que nós estudamos ao longo desse quarto bimestre de 2022, aqui nessa disciplina fantástica, incrível, que é a História. Lembrando a vocês, meu nome é Yolanda, esse é meu sinal, e junto aqui com Victoria vamos trazer essa revisão, né? A gente poder se lembrar de tudo que a gente viu. Claro que não vai dar para ver com detalhes, né? Nossa aula é um pouco mais curta, mas é o tempo suficiente para a gente estar aqui nesse diálogo. E se você tiver alguma dúvida, se você perdeu essa aula, se você quiser aprofundar, você entra aqui no YouTube, né? Coloca lá EJA, História, e aí vão aparecer as aulas do ano inteiro. Então agora vamos lembrar o que vimos nesse quarto bimestre de 2022. Vamos lá. Então a gente já começa com essa frase assim que é um sulavanco do grande Guimarães Rosa, né? Ele diz que a vida é feita de coragem. Então foi com essa coragem que nós, né, passamos esse ano letivo. Muito bom poder voltar, né, para as escolas. A gente passou quase 2 anos fora da escola por causa da pandemia. Agora vocês puderam voltar, muita garra, né? Eu fui professora da educação de jovens e adultos no presencial durante muitos anos. Então sei qual é assim o perfil de vocês estudantes. Então, mais uma vez parabenizar. Parabenizar vocês chegarem até o final do ano, parabenizar os meus colegas que estão na escola fazendo essa ponte. E vamos com essa coragem, porque a gente quer terminar esse ano com chave de ouro para começar o próximo, né? Com muita saúde, com muita garra. Vamos lá. Então, nesse bimestre, a gente foi vendo e discutindo vários temas, né? E nós começamos a primeira aula aqui do quarto bimestre com essa aula perguntando o que são registros históricos. Está aí na imagem, né, uma fonte, um tipo de registro histórico, que são os prédios. Aqui Recife, como é uma cidade muito tradicional, Recife é uma cidade antiga, da época da colonização, a gente tem vários prédios que são históricos, né? Aí está um exemplo de um prédio histórico que é o Paço Alfândega. Na aula seguinte, a gente trouxe esse questionamento. O trabalho muda, e eu com isso? Então a gente discutiu sobre profissões que já não existem mais, novas profissões, o quanto a gente vem se adaptando através do mercado de trabalho, através dos estudos, porque a sociedade ela sempre vai mudando, né? Então com o trabalho não seria diferente. Então a gente fez uma discussão a respeito disso, tá? Depois, aproveitando, né, o quanto que o Recife é uma cidade, como eu disse, já é essa cidade histórica, eu trouxe esse tema bem interessante, que é sobre o Recife assombrado. O Recife é conhecido como uma das cidades mais mal assombradas do mundo. E aí está um exemplo clássico, que é a Cruz do Patrão, que fica aqui na nossa cidade. E tem uma história muito triste, né? Que ela é justamente levada para esse processo de colonização, de como foi o nosso país, que foi de escravização de pessoas, pessoas indígenas, pessoas negras. E aí a Cruz do Patrão tem essa história. Se você ficou curioso ou curiosa ou esqueceu o porquê, volta nessa aula, vocês vão ver. Bom, como estávamos nessa aula no mês de outubro, a gente fez uma abordagem histórica a respeito do Outubro Rosa, que é justamente a prevenção para o câncer de mama. Então, eu trouxe com esse tema os direitos sociais das pessoas com câncer. E a gente discutiu a respeito disso, justamente porque a história ela faz parte do dia a dia, né? Ela faz parte da vida. Já na aula seguinte, nós vimos que temos várias e várias histórias. E muitas vezes algumas dessas histórias elas são colocadas como melhores do que as outras. Então, essas várias histórias eram com o objetivo de contar a respeito da nossa colonização. Colonização que não é feita apenas dos povos brancos e europeus, mas também dos povos indígenas que já habitavam aqui o país e também dos povos negros que foram trazidos para cá, certo? Na aula seguinte, continuando, está aí essa imagem, é uma imagem de uma obra de arte da época, né? Então, Nossas Raízes. Essa obra de arte mostrando uma venda aqui em Pernambuco. Então, a gente vê que tem muitas pessoas negras trabalhando nela, né?
Então, como o nosso estado foi um estado muito importante, um estado muito rico, a gente recebeu muitas pessoas e muitas pessoas escravizadas também. Então, faz parte das nossas raízes essa história, gente. Na aula seguinte, a gente viu a respeito do Passo do Frevo e discutimos a importância de ter locais que contem da cultura, que contem da história, que seja uma coisa cada vez mais popular. Só lembrando, você estudante da Prefeitura do Recife, basta ir para o Passo do Frevo, para o Cais da Alfândega e outros tantos museus. E você pode, apresentando sua carteira de estudante, ou você estando com a farda da Prefeitura, você participa de toda a programação gratuitamente. Então, use esses espaços, que esse espaço é nosso. O frevo, ele é um ritmo puramente recifense, gente, é um patrimônio nosso. Então, é um privilégio ter um local como o Passo do Frevo contando essa história. Na outra aula, nós vimos a respeito da presença africana no Recife. E aí está essa igreja, né, que é a igreja de Nossa Senhora do Rosário e dos Homens Pretos. E eu expliquei o porquê essa igreja foi tão importante, não só para a resistência das pessoas escravizadas, mas também por todo o processo de abolição da escravatura. Tá? E agora, em dezembro, nós vimos a respeito da importância de se lembrar dessa data, que é o dia 1º de dezembro, o combate mundial ao vírus do HIV. E aí contei uma história, né, de como começou essa pandemia do HIV, tá, gente? Lembrando sempre isso, né, que eu já falei, a história ela faz muito parte da nossa vida, ela faz parte do dia a dia, não só com datas marcantes. A história quem faz somos todos nós. E na nossa última aula, nós vimos a respeito do Natal. E aí fizemos a análise histórica, não é uma análise religiosa, uma análise histórica falando da história do Natal no Brasil. Porque, como eu trouxe na aula passada, a gente aqui, os povos que aqui viviam não conheciam o Natal. Então, o Natal fica uma festa popular no nosso país justamente por causa da colonização das pessoas europeias, especificamente os portugueses, né? Então, gente, é isso. Caso vocês tenham qualquer dúvida, caso vocês queiram aprofundar no tema, vocês podem voltar, podem fazer uma revisão. Estou assim, muito agradecida por tudo que vivemos ao longo desse ano. Foi muito especial poder acompanhar vocês um ano inteiro, mais um ano aqui nas aulas de História. Então, desejo para vocês boas férias, um bom descanso. Continuem estudando, continuem investindo no seu sonho e em breve a gente se reencontra. Um abraço, gente. Muita saúde, boas festas. E é isso. Gratidão por tudo. Tchau.